Sejam muito bem-vindos de volta ao Geografia em Pauta. A gente tem um mergulho bem tenso hoje, Tá. para a gente entender melhor essa crise que está acontecendo em Moçambique. A Taina está aqui comigo para desvendar isso tudo. Pois é, a situação tá realmente preocupante. A plataforma Decide, que é uma organização da sociedade civil de Moçambique, divulgou dados assustadores, mais de 120 mortes em só 2 dias, né, de violência depois das eleições. Um Nossa. cenário de caos, principalmente depois da confirmação da vitória da Frelimo, É. o partido que está no poder desde 1965. Uhum. Quando Moçambique conquistou a independência de Portugal. E a Frelimo venceu mais uma vez, né, com o candidato Daniel Chapo. Ele teve 65% dos votos, Uhum. enquanto o Venâncio Mondlane, que é o líder da oposição, ficou com 24%. Essa diferença grande nos votos, né? Yeah. Junto com as denúncias de fraude, acabou inflamando os ânimos da população, né? Total. E logo depois do Conselho Constitucional confirmar a vitória do Chapo, começaram as manifestações, né? A capital Maputo viu barricadas nas ruas, lojas e bancos sendo saqueados. É. Um medo enorme tomando conta da população, né? As pessoas acabaram ficando presas em casa, com medo. E essa onda de violência não se limitou só à capital. Outras cidades também registraram ataques a delegacias, prédios públicos, até a rede elétrica, a rede de transmissão de rádio foram vandalizadas. Que situação, né? Imagina o clima de medo, desespero das pessoas. E justo na época do Natal. Pois é. Para piorar ainda mais essa situação já tensa, teve aquela fuga em massa de mais de 1.500 detentos. Numa prisão de segurança máxima em Maputo. Que loucura. Pois é. Uma fuga em massa que resultou em 33 detentos mortos, né, durante o confronto com os guardas. Nossa. E 150 recapturados. Mas o que mais preocupa é que entre os fugitivos, 30 indivíduos, segundo as fontes, têm ligação com grupos criminosos. Caramba. E alguns deles, pasme, com conexões com grupos jihadistas que atuam lá em Cabo Delgado, no norte do país. É como se essa crise política abrisse um portal para o caos, né? E o pior é que essa violência toda não é de agora, né? Moçambique já soma 248 mortes desde que as eleições começaram lá em outubro. A gente vê esses números e se pergunta como se chegou a esse ponto. Exatamente. Essa eleição e a violência que se seguiu são só a ponta do iceberg de um problema muito maior, né? Mais profundo. Moçambique carrega um passado difícil, marcado por uma longa guerra civil, por dificuldades econômicas e pela fragilidade, né, da democracia. É um país que ainda busca se firmar como um sistema multipartidário estável. E essa história conturbada, com certeza, influencia o presente, né? A Frelimo, que lutou pela independência e está no poder há tanto tempo, acaba sendo vista com desconfiança por parte da população, né? Principalmente com tantas denúncias de corrupção, de manipulação das eleições. Sem dúvida. E a oposição, por outro lado, se sente enfraquecida, né? Sem muita força para mudar esse sistema. Aí a população fica descrente sem saber em quem confiar. E a violência acaba se tornando um escape para essa frustração. É um ciclo vicioso bem complicado de romper, né? Mas ele me diz uma coisa, essa fuga da prisão, ela não expõe também a fragilidade do Estado, tipo a incapacidade de controlar a situação, de garantir a segurança da população. Com certeza. A fuga em massa é um sintoma claro dessa fragilidade, né? Da falta de estrutura, de investimento em segurança. E essa sensação de impunidade, de que o Estado não consegue proteger seus cidadãos, alimenta ainda mais a violência e a desconfiança. É como se as pessoas estivessem vivendo num barril de pólvora, com medo de que qualquer faísca provoque uma explosão. E a gente vê isso nos relatos, né? Pessoas com medo de sair de casa, comércios fechando mais cedo, serviços essenciais sendo interrompidos. É como se a vida normal tivesse parado, dominada pelo medo e pela incerteza. Sem dúvida. E essa insegurança paralisa tudo, né? A economia, a educação, a saúde. E a gente precisa se perguntar, quem são os mais afetados por essa crise? Quem está sofrendo as consequências mais graves dessa violência? E aí a gente volta para aquela imagem das famílias celebrando o Natal meio a barricadas. É de partir o coração, né? Celebrar uma data tão importante no cenário de tanta tensão, de tanto medo, e saber que entre os fugitivos da prisão, 30 deles têm ligação com grupos terroristas. É de arrepiar. É uma situação de extrema vulnerabilidade. Moçambique precisa urgentemente de ajuda, né? De apoio da comunidade internacional para tentar reverter esse quadro e garantir a segurança da sua população. A situação é crítica. Mas e agora? O que será de Moçambique? Qual o futuro dessa nação que luta para se reerguer em meio a tantos desafios? A gente vai continuar esse mergulho na próxima parte do programa, tentando entender melhor as raízes desse conflito, buscando perspectivas para o futuro. Fica com a gente. Fica com a gente. E quando a gente pensa no futuro de Moçambique, né, é preciso lembrar que essa democracia, esse
sistema multipartidário que eles tentam construir é algo muito recente. A gente não pode esquecer que Moçambique carrega marcas profundas, né, de um passado colonial explorador, seguido de uma guerra civil brutal que devastou o país, tanto economicamente quanto socialmente. É como se Moçambique estivesse tentando reconstruir sua identidade, né? Sua estrutura em cima de escombros. E essa fragilidade toda, essa instabilidade, acaba abrindo espaço para violência, né? Para corrupção. Com certeza. E essa dificuldade de Moçambique em consolidar um sistema multipartidário de verdade fica evidente quando a gente olha para Frelimo, né? O partido que liderou a luta pela independência acabou se tornando uma força dominante na política, né? Controlando o poder por décadas, mesmo com todas as denúncias de fraude, de repressão, oposição. E essa concentração de poder nas mãos de um único partido, por mais tempo que ele esteja no poder, acaba gerando um ciclo vicioso, né? A oposição se sente enfraquecida, a população perde a confiança no processo eleitoral e a violência surge como uma válvula de escape para frustração, para revolta, né? É como se não houvesse outra saída. Exatamente. E essa fragilidade institucional também se manifesta, né, na dificuldade do Estado em garantir a segurança da população. A fuga em massa da prisão, que a gente discutiu na primeira parte do programa, é um exemplo claro disso. É como se o Estado não conseguisse cumprir seu papel básico, né? De proteger os cidadãos, de garantir a ordem, a justiça. Você mencionou a fragilidade institucional, né? Essa fuga em massa, ela não é um sintoma disso também. A incapacidade de controlar a situação, de investir em segurança. Sem dúvida, a fuga em massa é um sintoma claro da fragilidade do Estado, da falta de estrutura, de investimento em segurança. E essa sensação de impunidade, né, de que as instituições não funcionam, de que o Estado não consegue proteger seus cidadãos, alimenta ainda mais a violência e a desconfiança. E a gente sente essa insegurança nos relatos que chegam de Moçambique, né? Pessoas com medo de sair de casa, lojas fechando mais cedo, com medo de saques, da violência, serviços essenciais sendo interrompidos. É como se a vida normal tivesse sido suspensa, né? Dominada pelo medo, pela incerteza. Exatamente. É uma situação que paralisa todos os setores da sociedade, né? A economia, a educação, a saúde. É um ciclo vicioso que precisa ser rompido, mas a grande questão é como fazer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente vê que a violência só gera mais violência. A repressão só aprofunda as divisões. Então, quais seriam os caminhos para romper esse ciclo? Olha, não existe uma solução mágica, né? Uma fórmula pronta. Mas o que os especialistas apontam é que para sair dessa crise, Moçambique precisa investir em soluções de longo prazo. Soluções que ataquem a raiz do problema. E quais seriam essas soluções de longo prazo? O que precisa ser feito na prática? É preciso fortalecer as instituições democráticas, garantir eleições livres e transparentes, combater a corrupção de forma efetiva, investir em educação, em saúde, em desenvolvimento social. Ou seja, é um trabalho amplo e de longo prazo. Claro, não podemos esquecer da segurança. É fundamental desarmar os grupos armados, combater o crime organizado, garantir que a população se sinta protegida. Mas isso tudo parece uma tarefa monumental, né? Quase impossível, né? Diante de tantos desafios. Com certeza não é algo simples, mas para que isso aconteça é preciso um esforço conjunto. Não só do governo moçambicano, mas também da comunidade internacional. É preciso pressionar por um diálogo político mais amplo que inclua todos os atores da sociedade moçambicana. E é preciso, acima de tudo, ter esperança, né? Esperança de que essa crise possa ser um ponto de virada, um momento de aprendizado e de transformação para Moçambique. Que o país consiga superar essa fase difícil e construir um futuro mais justo e pacífico. Sem dúvida. É preciso ter esperança. Esperança de que Moçambique encontra força, né? E a resiliência para superar essa crise e construir um futuro mais justo, mais democrático e mais pacífico. E é com essa mensagem de esperança que a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho nessa crise complexa que Moçambique enfrenta. Mas a gente não para por aqui. Na terceira e última parte, a gente vai analisar as perspectivas para o futuro e discutir o papel da comunidade internacional na busca por soluções. Te esperamos lá. E chegamos à parte final do nosso mergulho na crise em Moçambique. A gente viu como a situação é complexa, né? Com raízes históricas profundas e desafios urgentes a serem enfrentados. Mas, Taine, pensando em soluções, qual o papel da comunidade internacional nesse cenário todo? Afinal, o que outros países podem fazer para ajudar Moçambique? A comunidade internacional tem um papel fundamental.
Não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo em Moçambique e fingir que não é problema nosso. É como se a gente estivesse recebendo um pedido de socorro e ignorar esse pedido seria, no mínimo, desumano. A comunidade internacional precisa agir e agir em várias frentes. E como essa ajuda pode ser colocada em prática? Que tipo de ações você considera mais urgentes? Primeiramente, no âmbito da diplomacia, né? É preciso pressionar o governo moçambicano e os grupos armados a sentarem à mesa de negociação, buscando uma solução pacífica para o conflito. A comunidade internacional pode atuar como mediadora nesse processo, né? Facilitando o diálogo, buscando um acordo que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas. Mas a gente sabe que só o diálogo não basta, né? Moçambique precisa de apoio concreto, de recursos para reconstruir o país, garantir a segurança da população. Com certeza. E aí entra a questão da ajuda humanitária e do desenvolvimento. É preciso oferecer ajuda humanitária imediata para as populações mais afetadas pela violência, pela pobreza, e, em paralelo, investir em projetos de desenvolvimento a longo prazo, né? Que promovam a educação, a saúde, a geração de empregos, o fortalecimento das instituições democráticas e, claro, a segurança pública. É como se a gente tivesse que agir em duas frentes, né? No presente, com ajuda humanitária para aliviar o sofrimento imediato da população, e no futuro, com investimentos que possibilitem a construção de um Moçambique mais forte e estável. Exatamente. Mas é preciso que essa ajuda seja bem direcionada, né? Com transparência e eficácia, evitando que os recursos sejam desviados pela corrupção ou que acabem alimentando ainda mais a instabilidade política. E mais do que isso, a comunidade internacional precisa ouvir o povo moçambicano, entender suas necessidades, suas aspirações e trabalhar em conjunto com eles para construir um futuro mais justo e sustentável para o país. Não adianta impor soluções prontas, né? É preciso ouvir a voz de quem está vivendo essa crise na pele, entender suas perspectivas e construir soluções em conjunto. E aí, Taine, pensando nesse futuro, o que te deixa mais esperançosa em relação a Moçambique? O que me deixa esperançosa é a força do povo moçambicano. Apesar de todas as dificuldades, eles demonstram uma resiliência incrível, uma vontade enorme de superar essa crise e construir um futuro melhor para o seu país. E é essa força, essa energia, que me faz acreditar que Moçambique vai conseguir dar a volta por cima. A gente precisa ter essa fé, essa esperança de que dias melhores virão. E que essa crise, por mais difícil que seja, possa servir como um aprendizado, um ponto de virada para Moçambique. Com certeza, e que sirva de alerta para todos nós. Um alerta para a importância da democracia, da justiça social, da paz, valores que a gente não pode deixar de defender em qualquer lugar do mundo. É isso aí. E com essa mensagem de esperança e solidariedade a Moçambique, a gente encerra o nosso mergulho nessa crise tão complexa. Esperamos que esse programa tenha te ajudado a entender melhor a situação e a refletir sobre o papel que cada um de nós pode ter na construção de um mundo mais justo e pacífico. E fica o convite para você continuar se informando sobre Moçambique, buscando diferentes perspectivas e se engajando na busca por soluções para os problemas que afligem o nosso planeta. Até a próxima e obrigado pela companhia. Até mais.